Olá, queridos alunos, queridas alunas aqui do Magistrar, você que está aí na sua preparação para a prova do Enem, professora Stefânia Rossignoli aqui, estou trabalhando com vocês o direito empresarial. A gente separou aí 3 encontros, né, com vocês para a gente poder pensar, né, escolher aqueles assuntos mais relevantes, aqueles assuntos que vêm sendo cobrados pela FGV a respeito do direito empresarial. Como eu mencionei com vocês lá no nosso primeiro encontro, a FGV tem tido uma postura um pouquinho diferente nessas provas do Enem, né? Ela tem tido uma cobrança mais de texto de lei, uma cobrança mais de memorização de artigos, algo que não é tão, né, tão constante, assim, tão presente nas provas da FGV. Então, é importante que a gente fique ligado aí nessa parte de texto de lei. Nessa aula nossa de número 3, eu separei para tratar com vocês a parte de falência e recuperação de empresas. Um assunto que, infelizmente, eu diria, tem se tornado bastante relevante nos últimos tempos, em virtude de uma crise econômica que a gente enfrenta, o mundo enfrenta, o país enfrenta de uma forma geral, e em virtude dessa crise econômica, as atividades empresárias também estão sofrendo com a crise econômica. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, né? Começando para entender o que é falência e recuperação de empresas. Bem, primeiro de tudo, que a gente tem que pensar que a atividade empresária é feita para dar lucro, é feita para ter retorno aos seus investidores, retorno aos seus sócios. Mas nem sempre a atividade vai conseguir alcançar aquilo que ela se espera, né? Aquilo que dela se espera. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo que é globalizado, a gente está vivendo situações que pode acontecer uma crise econômico-financeira, muitas vezes alheios à vontade do empresário. A gente viu aí, infelizmente, né, acabamos tendo uma realidade prática bastante emblemática, que foi a pandemia do coronavírus. Então, a gente viu ali empresários que de uma hora para outra tiveram que fechar as portas do seu negócio, tiveram que tentar se reinventar, né, tiveram que ficar muito tempo sem o movimento da sua atividade, e isso obviamente impactou. Então, o direito brasileiro já se preocupa com essa situação da atividade empresária entrar em crise. E a primeira regra que a gente teve a respeito disso foi o Decreto 7661 de 45. Em 2005, a gente teve a Lei 11.101, que criou, né, que reformulou todo o procedimento de falência, que já existia no Decreto 7661, e criou o procedimento da recuperação de empresas, né, que pode ser judicial ou extrajudicial, e deu fim ao que a gente tinha antes, que era o procedimento da concordata. Observem comigo aqui, desde o 45, no decreto 7661, que a gente já faz a separação entre 2 tipos de crise econômico-financeira. A crise econômico-financeira sanável, e aí hoje eu tenho o procedimento da recuperação de empresas, para quando eu vislumbro que aquela crise ela é sanável, que aquela crise dá para sair, né, desse momento de crise. E o procedimento de falência, que é quando eu não vislumbro uma possibilidade de sair dessa crise, quando eu não vejo possibilidade de voltar a dar lucros, da atividade voltar a ser, né, efetiva. E aí, portanto, eu tenho que ir para o concurso de credores para separar os credores em caixinhas e fazer o pagamento dos seus créditos seguindo uma determinada ordem. Importante, quando a gente fala de falência e recuperação, é lembrar que no final de 2020, finalzinho mesmo, dezembro de 2020, foi aprovada a Lei 14.112, ela só entrou em vigor, inclusive, em janeiro de 2021, e fez uma verdadeira reforma na Lei 11.101, principalmente na parte de recuperação. A gente teve a criação, por exemplo, aí, do agente financiador, né, do Type Financing, que vai poder, que vai prever a possibilidade de um agente financiador colocar dinheiro na recuperação, e se a recuperação não for exitosa, ele fica lá na frente na ordem de pagamento de credores, no caso de uma possível falência. A gente teve a positivação da consolidação processual e a consolidação substancial no âmbito da recuperação também, algo que já vinha sendo aceito pelos tribunais, né? Por exemplo, quando as sociedades fazem parte de um mesmo grupo econômico e querem entrar com pedido de recuperação, elas podem entrar com um único processo, né? Sendo litisconsortes ativos. Isso é a consolidação processual. A consolidação substancial vai acontecer quando, além de estar juntos no mesmo processo, eles fazem um plano único, juntando, né, credores num único plano de recuperação, que seria a consolidação substancial.
não é a regra, né? Você pode estar em consolidação processual sem estar em consolidação substancial. Você está junto num processo, mas cada PJ fazer o seu plano de recuperação. Isso já vinha sendo aceito pelos tribunais, mas agora a gente tem isso de forma prevista na lei, ali no artigo 69G, até o finalzinho do artigo 69, foram criadas letras. Também a gente teve a possibilidade hoje, né, de utilização de conciliação e mediação no âmbito do procedimento da recuperação, não para falência, né? E o que é muito interessante, porque o plano de recuperação nada mais é do que um grande acordo feito entre o devedor em crise e os seus credores. Acordo esse em que ele não vai precisar convencer todo mundo, porque ele convencendo a maioria em cada uma das classes, os demais que não aprovarem ficarão sujeitos ao plano, e nós vamos tratar disso aqui hoje nessa nossa aula. Bom, antes de entrarmos nisso, vamos falar sobre quem está sujeito à utilização da 11.101 de 2005. A gente está falando de crise econômico-financeira das atividades empresárias. E aí o artigo 1º, ele fala para a gente que a lei se aplica ao empresário individual e às sociedades empresárias. Então, ele vai excluir sociedades não empresárias, sociedades simples, sociedades cooperativas, outras instituições que não são empresárias, como, por exemplo, associações, fundações. E aí eu chamo a atenção para vocês, porque a gente teve, a partir mais ou menos de 2018, 2019, a gente teve uma onda aí de decisões de tribunais, de juízes de primeira instância e de tribunais estaduais, aceitando a aplicação da recuperação judicial para associações, fundações, algo completamente contrário à lei. Chegamos a ter decisão dentro do STJ também aceitando, fazendo uma aplicação analógica para associações e fundações e permitindo a aplicabilidade da lei. Só que em data mais recente, o STJ chamou para si essa responsabilidade e disse, olha, está errado, a gente está aceitando aqui recuperação de instituições que nem atividades empresárias são, e que por serem muitas vezes instituições sem fins lucrativos, elas já têm benefícios legais, por serem instituições sem fins lucrativos, elas já têm benefício, por exemplo, burocrático, né, de custo, e agora a gente ainda vai dar mais um benefício para ela, dando a aplicabilidade da lei. Isso não pode acontecer. Então, nesse momento que você está assistindo a minha aula, a gente tem uma decisão do STJ que foi dada no final de 2024, dizendo é preciso uniformizar isso e vamos uniformizar. E ainda não houve essa uniformização, mas o grosso das decisões do STJ é para restringir mesmo, é para aplicar de forma legítima, né, vamos dizer, o artigo 1º, sem essa interpretação extensiva que vinha acontecendo e permitindo o uso de recuperação judicial para instituições, inclusive não empresariais, inclusive instituições sem fins lucrativos, instituições que sequer têm uma atividade econômica, ok? Então, o artigo 1º, como eu disse, fala que a lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e falência das sociedades empresárias, do empresário e sociedade empresária. E aí tem um detalhe, doravante referido simplesmente como devedor. Então, toda vez que a lei se refere ao devedor, ela está se referindo ao empresário ou à sociedade empresária que estiver em crise, tá? Um detalhe importante para fins de prova para vocês é o rol do artigo 2º, que vai retirar determinadas atividades, mesmo sendo empresária, do uso da 11.101 de 2005. O inciso 1º vai dizer que a lei não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e no inciso 2º a gente tem um rol de várias atividades que são excluídas desta lei, que às vezes podem ter até uma utilização de forma subsidiária, né? Por exemplo, ele coloca aqui, ó, instituição financeira pública e privada. No caso das instituições financeiras, a gente tem a lei de liquidação das instituições financeiras. Lá na lei de liquidação, ele fala que quando, no momento da liquidação, você tiver um estado de insolvência, você pode se valer da falência para as instituições financeiras. Então, a instituição financeira não pode usar a recuperação, de jeito nenhum. Mas a falência, as instituições financeiras podem usar, porque a sua lei própria manda utilizar. Cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, essas aqui vão ter
a sua legislação própria e não vão se valer da lei. Para fins da prova do Enem, gente, pode ficar só nessa regra aqui de que essas instituições estão excluídas. No caso das instituições financeiras, talvez você pode lembrar que ela se vale da falência e tá bom, porque não vai ser muito provável que a FGV vá a fundo, né, nessas instituições que podem, às vezes, se valer de forma supletiva das regras da falência, ok? Gente, uma parte extremamente importante, que foi bastante modificada pela 14.112, diz respeito ao artigo 6º da lei. Suspensão da prescrição, execuções e constrição patrimonial. O atual texto do artigo 6º é o que está na tela para vocês aí, que fala assim, ó, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica, e aí ele vem. Agora, antes ele só tinha o caput, antes da reforma de 2020, era só um caput dizendo que suspendia prescrição, ações e execuções. Ele falava da palavra ações. Agora, esse artigo foi bastante modificado, ele está bem melhor. Ele começa dizendo, a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime dessa lei. Por quê? Porque se você tiver um empresário individual, por exemplo, cuja obrigação não estiver sujeita ao regime dessa lei, não vai haver suspensão de execução, de prescrição, perdão. Aí agora eu chamo a atenção do inciso 2º para vocês, que para mim teve uma modificação bastante importante. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquela dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou falência. Então, um detalhe importante aqui é que ele tirou a questão da suspensão de ações e execuções, ele tirou a palavra ações. Isso para ficar mais uniforme com o parágrafo 1º desse mesmo artigo 6º, que fala que não serão suspensas as ações que estiverem demandando quantia ilíquida. Ou seja, ele só vai suspender aqui aquilo em que eu já estou numa fase de buscar patrimônio do devedor para satisfazer o meu crédito, que são as execuções. E quando ele fala execução aqui no inciso 2º, ele está se referindo tanto às execuções de título extrajudicial quanto à fase de cumprimento de sentença, por exemplo, se for um processo que veio de uma ação de conhecimento. Então, eu não vou. Se eu estou ainda na fase de discutir, na fase de conhecimento, em discutir o que é o valor do crédito, eu não vou suspender. Essa ação continua na vara onde ela estiver correndo, no juízo onde ela estiver correndo. Agora, se eu já cheguei numa fase executória, aí eu suspendo, porque eu vou trazer todo mundo aqui para a sede da falência ou da recuperação através da verificação e habilitação de créditos. Tá? E aí o detalhe, eu vou suspender, inclusive, as ações dos credores particulares, agora um detalhe aqui, ó, do sócio solidário. São poucas as situações de sócio solidário, porque hoje em dia a gente tem muito poucas sociedades em que os sócios respondem solidariamente. Seria basicamente hoje a sociedade em comum, a sociedade que não tem personalidade jurídica e pode ter a sua falência decretada. Né? Não é porque ele não tem uma sociedade com personalidade jurídica própria que ele não pode ser réu de uma falência, porque para ser parte processual eu tenho os entes despersonalizados, né, lá no Código de Processo Civil, se não me engano é o artigo 12, alguma coisa ali do Código de Processo Civil, que fala que os entes despersonalizados podem ser parte processual. Então, ele pode ser parte aqui, o sócio, por exemplo, de uma sociedade em comum. Porque as outras sociedades que hoje em dia são usuais e que estão sujeitas à falência, sociedade limitada, sociedade anônima, não tem sócio solidário. Então, não vai atingir aqui. E um detalhe muito importante, gente, eu vou até passar meu slide aqui, que eu chamo a atenção de vocês, que é para a súmula 581 do STJ, que vai tratar da situação de você ter devedores solidários por conta de obrigações de garantia. Então, olha só, imagina que quem teve a falência decretada foi a Souza e Silva Construtora Limitada. E essa construtora, ela tem, em algumas obrigações, ela tem, por exemplo, fiadores de contratos que ela fez no banco. E aí, eu suspendo as execuções em relação a esses devedores solidários? Eu não estou falando de sócio solidário. Se for sócio solidário, suspende, porque o próprio inciso 2º ali falou que suspende. Agora eu estou falando dos possíveis devedores solidários que eu tenho em relação a algumas obrigações que tinham ali garantias fidejussórias, garantias pessoais.
Esse caso vai suspender? Não, de acordo com a súmula 581. Olha só, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, que é a garantia prestada em título de crédito, real ou fidejussória. Então, se eu tenho uma garantia e um terceiro que prestou garantia para o devedor que teve a recuperação judicial requerida, não vai haver suspensão dessas execuções, tá? Enfim, aí aqui uma novidade também que eu achei extremamente importante, porque havia uma discussão judicial sobre isso em relação a suspensão da constrição patrimonial. Ele fala que, então, né, só para a gente voltar no caput, a decretação da falência ou deferimento do processamento implica, da recuperação implica, proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial, judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudicial, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Então, está dizendo, olha, a partir do momento que decretou a falência ou deferiu o processamento da recuperação, quem manda agora na constrição patrimonial, na venda, no arresto, na penhora de bens do devedor, é o juízo da recuperação. É o juízo da falência, que inclusive previne toda e qualquer ações posteriores, né, de recuperação ou de falência, conforme o parágrafo 8º desse mesmo artigo 6º. Então, você suspende a constrição patrimonial. Tinha um leilão marcado num processo que estava correndo fora da falência. Para esse leilão e agora vem para cá, para o processo de falência, certo? Bom, já falei sobre a súmula 581, a regra do artigo 6º ela não é absoluta, então os parágrafos vão trazer exceções, por exemplo, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 1º que eu já falei, e que algumas ações vão continuar. As ações e as execuções que não estão sujeitas à recuperação também vão continuar, vou falar disso daqui a pouquinho. Agora, em relação à recuperação judicial, é importante a gente observar o parágrafo 4º do artigo 6º, que coloca o prazo para essa suspensão. A atual regra do artigo 4º, do parágrafo 4º, vai dizer que a suspensão ela vai perdurar por 180 dias, podendo ser renovado por mais 180 dias, caso não seja o devedor que tenha, né, concorrido para que esse tempo não tenha sido suficiente para votar o prazo para votar o plano de recuperação. Entende o legislador que 180 dias é um prazo suficiente para você votar o plano e já ter decidido sobre a recuperação. E aí, se você votou o plano e aprovou o plano, você vai ter novação dos créditos. Então, essas ações, essas execuções, elas não só vão ser suspensas, quando elas vão ser extintas, porque eu não vou mais ter a busca por essa execução. Se você rejeitou o plano, você teve a falência decretada. Né? A rejeição do plano significa convolução e falência. E aí a suspensão vai acontecer por conta da falência, que não tem prazo mais. Então, esse prazo de 180 dias seria para que você possa ter a votação desse plano, tá certo? Agora, se não, o devedor não concorreu para que nesse tempo de 180 dias não tenha sido votado o plano, o juiz hoje, após a reforma de 2020, pode renovar este prazo, ok? Bom, como eu disse aqui, no caso da recuperação judicial, não serão suspensas as execuções fiscais, não serão suspensas as execuções referentes aos créditos não abrangidos na recuperação, são chamados de créditos extraconcursais. São os créditos presentes no parágrafo 3º e 4º do artigo 49 da lei. Essas execuções não serão suspensas. Porém, a gente tem dois parágrafos muito importantes, que é o 7º-B e o 7º-A, que falam o seguinte, olha, essas execuções não serão suspensas, nem a execução fiscal, nem as do parágrafo 3º e 4º do artigo 49. E aí, consequentemente, não seria suspenso também a constrição patrimonial, porque esse inciso 3º aqui, ele fala que vai ser suspenso a constrição patrimonial de créditos sujeitos à recuperação ou à falência. Então, se eu estou diante de uma execução fiscal ou de uma execução dos créditos do parágrafo 3º e 4º do 49, teoricamente, a constrição patrimonial não seria suspensa. Porém, os parágrafos 7º-A e 7º-B, eles vão dizer que quem determina
a possibilidade de vender patrimônio, de penhorar, de levar a leilão, é o juízo da recuperação. Vou fazer a leitura aqui para vocês. O parágrafo 7º-A, por exemplo, ele vai dizer: o disposto nos incisos 1, 2, 3 do caput desse artigo não se aplica aos créditos referidos no parágrafo 3º e 4º do 49. Admitido, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo a que se refere o parágrafo 4º desse artigo, o qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 do CPC, observado o disposto do artigo 805 do referido Código. Então, na verdade, trocando em miúdos, o que ele está dizendo aqui? Quem manda na constrição patrimonial é o juiz da recuperação. Por mais que você continue tendo lá a execução fiscal correndo, a execução dos créditos do artigo parágrafo 3º, parágrafo 4º, 49 correndo, quem manda na hora de determinar se pode ou se não pode vender patrimônio, penhorar, levar a leilão o patrimônio de um devedor, é o juízo da recuperação judicial. Porque ele que tem que determinar se aquele patrimônio é necessário, fundamental para continuar com a atividade. Porque se não continuar com a atividade, não tem recuperação que vá adiante. Então, é o juízo da recuperação que vai determinar. Bom, esses são os pontos mais importantes que eu queria tratar a respeito dessas regras gerais, porque você tem ali do artigo 1º até o artigo 47, essas regras, até o artigo 46, perdão, essas regras gerais, né, tanto da falência quanto da recuperação. A partir do artigo 47, a gente começa a tratar da recuperação judicial, depois eu tenho o tratamento da falência, depois o da recuperação extrajudicial. Bom, eu quero separar aqui para vocês os pontos principais sobre recuperação judicial e sobre falência, né? Nós vamos tratar aqui agora dos pontos principais, seguindo a ordem da lei, primeiro da recuperação judicial, depois da falência. Primeiro ponto extremamente importante dentro da recuperação judicial: os requisitos específicos. Além da questão do artigo 1º e artigo 2º, né, que determinam quem pode se valer da recuperação, né? Pode se valer da recuperação o empresário, a sociedade empresária. Eu tenho também os requisitos específicos do artigo 48, né, que vai dizer o seguinte: poderá requerer a recuperação o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativos. Eu falei aqui sobre uma sociedade em comum ser ré num processo de falência, porque para o processo de falência não é exigido a regularidade do exercício da atividade empresária. Para a recuperação Para a recuperação, uma sociedade em comum jamais poderia pedir a recuperação, porque para a recuperação eu preciso do exercício regular da atividade empresária. Então, para se ter uma atividade, o exercício da atividade empresária para requerer, para fins de requerimento da recuperação, eu preciso do exercício regular há pelo menos 2 anos. E depois, não ser falido se estejam declaradas extintas por sentença transitada e julgada as responsabilidades daí decorrente, não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, e agora, de 2014 para frente, vejam que o inciso 2º e o 3º são praticamente idênticos. Não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação com base em plano especial de microempresa e empresa de pequeno porte. Por que esse inciso 3º existe separadamente? Porque até 2014, esse prazo para você obter nova recuperação, quando você teve uma recuperação de plano especial de microempresa e empresa de pequeno porte, era de 8 anos. E aí agora reduziu para 5, ficou o mesmo prazo mínimo de você ter obtido outra recuperação em base em plano comum, tá? Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nessa lei. Então, se você teve, algum administrador ou sócio controlador, ou ser você mesmo o empresário individual que foi condenado pelos crimes cometidos nessa lei, não pode obter recuperação. Tá? Cai muito, pessoal, de forma memorizada. E aí, como eu estou falando, já que essa característica aí da FGV tem seguido, nas provas do ENAM de memorização do texto de lei, acho muito importante vocês conhecerem esses requisitos de forma memorizada. Bom, o processo de recuperação judicial ele se divide em 3 fases: postulatória, que é o pedido da recuperação; deliberatória, que é você discutir o plano de recuperação e saber se ele vai ser aceito ou não; e depois a executória, que é o cumprimento do plano. A fase postulatória ela é iniciada ou por petição inicial, em que você tem que requerer, juntar os documentos presentes listados no artigo 51,
ou então você pode pedir recuperação no prazo de 10 dias de contestação da falência, conforme artigo 95. Então, se você recebe um pedido de falência contra você, você tem 10 dias para contestar, nesse prazo de 10 dias você pode requerer a sua recuperação judicial. Uma modificação implementada pela lei de 2020 foi a criação da perícia prévia, constatação prévia, que hoje está previsto no artigo 51A, que o juiz pode determinar uma perícia para saber se o requerente atende essas condições aqui do artigo 48. Não é para saber sobre viabilidade econômica, não é para analisar se a crise realmente é ou não é sanável. É só para poder ajudar o juiz a analisar esses artigos, esses requisitos do artigo 48 e analisar essa documentação do artigo 51, tá? Tendo ou não tendo constatação prévia, fazendo ou não essa perícia, o juiz vai fazer uma análise meramente objetiva. O juiz, nesse primeiro momento, não faz qualquer análise subjetiva. Aliás, o juiz pouco faz análise subjetiva numa recuperação judicial. O papel do juiz está ali muito mais para conduzir o processo da recuperação do que para interferir no processo de forma com alguma subjetividade. O papel do juiz é muito objetivo na recuperação, né? Ele vai analisar, tem os requisitos, tem o documento, defere o processamento da recuperação. Não tem os requisitos, não tem os documentos, ele indefere a inicial e ponto. E o processo não segue adiante, tá? De acordo com o artigo 49, em regra, a gente vai ter todos os créditos existentes, ainda que vencidos, sujeitos à recuperação, estando sujeitos à recuperação. Só que essa afirmativa do CAPT, ela não é absoluta, tanto assim que eu já expliquei, já mencionei aqui alguns minutinhos atrás, né, que a gente tem as regras do parágrafo 3º, parágrafo 4º, que trazem exceções. Então, a gente tem que separar aqui, quando eu falo de recuperação, crédito concursal e extraconcursal. Concursal é o que está sujeito à recuperação, que vai poder estar presente no plano de recuperação. Extraconcursal não estão sujeitos. Extraconcursal, os créditos que surgirem depois do pedido, não é do deferimento, é do pedido, no momento do pedido. Então, se eu entrei com o pedido hoje, daqui a 10 dias o juiz ainda está analisando o meu pedido e eu tenho novos créditos que surgiram, esses créditos que surgiram depois do pedido são extraconcursais, não entram no plano de recuperação, além dos presentes no parágrafo 3º e 4º. Bom, parte fundamental para uma recuperação é a gente falar do plano de recuperação. O artigo 50, ele traz um rol de exemplos, né? E a principal situação hoje é você negociar os créditos, propor parcelamento, propor deságio, né, desconto para os seus credores, dizer, olha, eu posso pagar metade do valor parcelado em 30 meses, 40 meses e assim vai. Essa é a principal forma de utilização. A lei de 2020, a 14.112, ela acrescentou, né, dois novos exemplos, aí, dois novos incisos no artigo 50. Ele fala aqui, ó, conversão de dívida em capital social e venda integral da devedora, desde que garantido aos credores não submetidos ou não aderentes, condições no mínimo equivalente àqueles que teriam no caso de falência, hipótese em que será para todos os fins considerada unidade produtiva isolada. Então, duas situações, conversão da dívida em capital social e venda integral da devedora. Eu tenho dificuldade para entender essa história de venda integral da devedora, porque se o objetivo da recuperação judicial é fazer salvar o devedor, você vai vender ele integral para quê? Né? Não faz muito sentido, mas você teria essas opções hoje. O parágrafo 3º, que foi incluído também pela 14.112, diz que não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador, quando houver essa situação da venda integral, certo? Gente, eu já mencionei aqui no início da nossa aula de hoje a criação do Deep Financing, né? O agente financiador. A gente tem, inclusive, aí uma seção que foi criada só para falar sobre ele, que é a seção 4A, dentro da recuperação judicial, dentro dessas possibilidades, né, de você criar o plano, você tem hoje a presença do agente financiador, aquele sujeito que vai dar crédito, que vai dar dinheiro para que o devedor possa ter o seu fôlego, né, e tentar sair da situação de crise. E o que é importante vocês saberem para fins de prova aqui é que esse agente financiador, quando ele existir, se a recuperação não for exitosa, e aí convolar a recuperação em falência,
ele estará nos créditos extraconcursais, ele recebe em segundo lugar. Ele só perde para os créditos de natureza alimentar, né, de créditos de natureza trabalhista, de natureza salarial, vencidos em até 3 meses antes da decretação da falência, limitado a 5 salários mínimos, que é a regra presente no artigo 151 da lei. Depois de pagar esses credores, você vai pagar o agente financiador da recuperação, se ele existir. Ele recebe até mesmo antes do administrador judicial numa falência. Então, o que o legislador quis aqui foi criar mecanismos de diminuição muito grande de risco para incentivar agentes financiadores a emprestar dinheiro para quem estiver em recuperação, para quem está em crise, e fazer com que esse devedor em crise consiga créditos, né? Soa estranho, mas assim, dá para entender que foi uma questão de você precisar dar crédito a quem já está em crise, e as instituições financeiras em geral não tinham qualquer interesse em conceder crédito para quem já estava em crise. Agora, com essa possibilidade, ficou tudo mais fácil. O plano tem que ser apresentado em até 60 dias improrrogáveis do despacho que defere o processamento da recuperação, tá? Então, deferido o processamento, a gente tem um prazo improrrogável de 60 dias para que haja a apresentação do plano. E aí você entra na fase de deliberação. Se nenhum credor apresentar nenhuma objeção ao plano, ele é automaticamente aprovado. Apresentando alguma objeção, você vai para onde? Para a Assembleia Geral de Credores. E hoje, gente, a gente tem uma forma muito ampla de se debater esse plano de recuperação, podendo, inclusive, ser apresentado, conforme artigo 54A, plano alternativo pelos credores. Então, os credores hoje podem apresentar planos alternativos. Então, essa fase de deliberação de plano, ela não é mais o que acontecia lá em 2005, que o devedor apresentava o plano, você ia para a Assembleia, aprovou bem, não aprovou, convola em falência. Hoje não. Hoje você tem essa fase deliberatória, que ela pode, inclusive, envolver sessões de mediação, como eu disse aqui, foi colocado, né, a possibilidade do uso das formas consensuais, né, de solução de conflito. Então, você pode ter sessões de mediação para tentar debater com cada uma das classes, né? As classes estão no artigo 41 da lei, né, que são as classes das Assembleias Geral. Aqui não são as classes de ordem de pagamento de falência, né? A gente tem as classes da Assembleia Geral de Credores, que estão no artigo 41, titulares da legislação de trabalho, credor com garantia real, credor quirografário, privilégio especial, privilégio geral, e credor microempresa, empresa de pequeno porte, essa classe criada lá em 2014, com a Lei Complementar 147. Se não for aprovado em nenhuma das formas, você vai ter a convolução da recuperação em falência. Aprovado o plano, você passa para a fase executória do plano, em que todos os credores estarão sujeitos e vai fazer novação. Então, vai fazer novação e todos os credores estarão sujeitos ao cumprimento do plano, mesmo os que não aprovaram. Isso que é o grande barato da recuperação, né? É você poder impor a mesmo quem não aprovou estar sujeito àquele plano e vai ter que seguir por aquilo ali, tá? E aí, gente, a gente vai ter um estado de recuperação que vai perdurar por 2 anos a contar da homologação do plano, né? A contar da homologação da Assembleia que aprovou o plano. Se você tiver o descumprimento dentro desses 2 anos, porque, veja bem, os 2 anos são o tempo que você fica em estado de recuperação. Não significa que nesses 2 anos vai ter que ter o cumprimento, vai ter que encerrar o plano de recuperação. O plano pode prever pagamentos, cumprimentos de obrigação que vão além desses 2 anos. Os 2 anos é um prazo de estado de recuperação, que é o que está no artigo 61. Se você tiver o descumprimento do plano dentro desses 2 anos, convola a recuperação em falência. Então, se você tiver um descumprimento dentro desse prazo de 2 anos, convola em falência. Se o descumprimento for depois desse prazo de 2 anos, aí esse descumprimento, ele enseja um pedido de falência. Ou você pega esse plano e entra com uma execução comum, ou você pega o plano de recuperação e faz um pedido de falência, mas que você vai iniciar na fase pré-falimentar, que eu vou explicar daqui a alguns minutinhos. Agora, um detalhe, esse prazo de 2 anos, ele não se encerra automaticamente não, tá, pessoal? Passados os 2 anos, o juiz vai ter que dar uma sentença
encerrando o estado de recuperação. E ele só pode dar essa sentença se a recuperação estiver em dia, se o cumprimento do plano estiver em dia. Se você tiver acontecendo algum descumprimento do plano, né, se o plano não estiver sendo cumprido, o juiz não pode encerrar a recuperação pendente, né, com o plano pendente de cumprimento. Então, não é uma coisa automática, deu os 2 anos e encerrou. Não, você precisa da sentença de encerramento, e essa sentença de encerramento só pode acontecer se o cumprimento do plano estiver em dia. Certo? Bom, esses são os pontos sobre recuperação judicial que eu queria trazer para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da falência, né? O conceito de falência, ele abrange 2 sentidos diferentes. O sentido econômico, que está ligado à questão de insolvência, né? Eu tenho mais obrigações do que patrimônio, eu tenho mais dívidas do que bens, eu estou em estado de falência. Economicamente, a gente vê a falência dessa forma. O segundo conceito é um conceito jurídico, que representa um processo de execução coletiva contra um determinado devedor que está em crise. Obviamente que a Lei 11.101 de 2005 ela vai tratar desse segundo conceito, né? É um conceito de execução coletiva em que não necessariamente você tem um estado de falência, de insolvência, perdão. Não necessariamente. É claro, gente, que na prática, e aí quando vocês passarem na prova de vocês e vocês caírem numa vara empresarial, vocês vão ver que na prática 90% dos casos de falência existe uma insolvência. Na grande maioria dos casos existe uma situação de insolvência, mas isso não é o conceito jurídico. O conceito jurídico é uma crise econômico-financeira insanável, ou seja, o devedor não consegue mais voltar a ter os seus lucros, o devedor não consegue mais atingir a finalidade da sua atividade empresária, que é dar lucros, e aí eu preciso unir todos os credores desse devedor, né, num processo só, para eu poder pagar seguindo uma ordem para que, caso haja uma situação de insolvência, quem fique sem receber, haja um impacto social menos gravoso. Então, para que eu possa seguir uma ordem de pagamento desses credores e que, caso haja uma insolvência e fique credor sem recebimento, o impacto seja menor. Assim como acontece na recuperação, a falência também vai ter 3 etapas: fase pré-falimentar, fase falimentar e fase pós-falimentar, que com a reforma de 2020 praticamente não existe mais. A primeira fase é a pré-falimentar, que eu vou analisar se de fato existe um estado de falência. A gente tem na listagem do artigo 97 os legitimados ativos, ou seja, aqueles que podem requerer a falência de um empresário ou de uma sociedade empresária. Para que esses legitimados ativos possam pedir a falência, a gente tem que observar as regras do artigo 94, são os atos de falência. Nos incisos 1 e 2, a gente tem situações bem mais objetivas, né? O devedor que... Eu vou fazer a leitura para vocês aqui. O devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos. Executado por qualquer quantia líquida, aí qualquer valor, não paga, não deposita, não nomeia bens a penhora suficiente dentro do prazo legal. Então, aqui eu tenho a questão de dívidas específicas, ou por títulos protestados de mais de 40 salários mínimos, e aí não precisa ter execução, ou se ele foi executado por qualquer valor, não pagou, não nomeou bens a penhora. Já no inciso 3º, a gente tem uma lista daquilo que é considerado como os atos de falência propriamente dito, né? Procede à liquidação precipitada dos ativos, realiza atos inequívocos para tentar fraudar credores, retardar pagamento, transfere estabelecimento sem o consentimento, sem ficar com bem suficiente, simula transferência, dá ou reforça a garantia, ausenta-se sem deixar representante habilitado, e aí vem a linha G, deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida em plano de recuperação judicial. É aqui que eu falei, fora dos 2 anos. Porque se eu estiver dentro dos 2 anos, né, e houver esse descumprimento, aí eu vou falar em convolução e falência. Eu não vou falar aqui nessa propositura da falência, aí eu vou falar em convolução, tá? Se o pedido for feito pelo próprio devedor, gente, que é o caso do inciso 1º do artigo 97, a gente vai estar diante de uma autofalência. E aí essa primeira etapa é uma jurisdição voluntária, ela não vai ter contencioso. Essa fase pré-falimentar, nesse caso, ela vai ser super rápida. O juiz só vai analisar, de acordo com o artigo 105, os documentos, se eles foram juntados, se eles estão corretos, e decreta a falência.
só vai observar essas formalidades, está no 105 ao 109. Se a falência for requerida por qualquer outro legitimado, aí a gente tem um procedimento contencioso. De acordo com o artigo 98, o devedor vai ser citado para apresentar contestação em 10 dias. Nesse prazo de 10 dias, a gente tem 3 hipóteses diferentes. Ele pode pedir recuperação, já até expliquei para vocês aqui, e aí, vai para a recuperação. O juiz não vai poder falar nada, ele vai ter que mandar para o rito da recuperação. Se a falência foi requerida com base no inciso 1º ou 2º do 94, que aí são dívidas específicas ali, previstas na lei, tem um valor específico de dívida, pode acontecer a previsão do parágrafo único do artigo 98, que é o caso de ter um depósito elisivo. Tendo depósito elisivo, que o devedor vai lá e deposita aquele valor que está ensejando o pedido de falência. Não vai ter falência mais, gente. Nesse caso, quando tem depósito elisivo, você passa a discutir a dívida, né? Se a dívida é devida ou não. Por quê? Porque se o juiz entender que a dívida era devida, aquele autor da ação, o autor do pedido da falência, ele levanta o depósito elisivo e acaba, né? Então, não vai ter falência, não houve ato de falência nesse caso. Você já se conclui de plano que não houve ato, você passa a discutir a dívida. Agora, não havendo depósito elisivo, aí é que eu posso ter uma decretação de falência, mas não é obrigatório também. Porque o juiz é que vai determinar se ficou comprovado a existência do ato de falência ou não. Porque às vezes eu nem depositei, porque aquele título que estava ensejando, por exemplo, ele estava prescrito. Então, ele não enseja uma falência. Ou então eu vou me defender de algum dos atos do inciso 3º do artigo 94, que é o que estava sendo utilizado pelo devedor, né? Se o pedido for com base no artigo 94, inciso 1º, título protestado, eu só posso observar as linhas de defesa do artigo 96. Fora isso, eu posso me defender por qualquer situação. A sentença, então, ela pode ser uma sentença que nega a falência ou que decreta a falência. Se ela decretar a falência, o juiz tem que observar uma lista enorme de situações que tem que estar contidas nessa sentença, presente no artigo 99. Entre elas, por exemplo, a questão do termo legal, que é um prazo de, no máximo, 90 dias antes da decretação da falência, no qual o administrador vai investigar para saber se não houve nenhuma prática de ato revogável, ato ineficaz, que está ali no artigo 128 até o artigo 134 da lei, certo? Bom, mas aí que está. Decretada a falência, gente, a gente entra na segunda etapa, que é a fase falimentar. Qual o objetivo da fase falimentar? Levantar o ativo. O que é levantar o ativo? Realizar o ativo. Transformar o patrimônio do devedor em dinheiro para poder pagar os devedores, né? Para poder pagar os credores, perdão. Então, levantar o patrimônio do devedor, fazer a venda do patrimônio para que você possa depois pagar os credores. O artigo 140, ele vai falar ali sobre uma ordem de preferência para você fazer a venda. De preferência, vendendo como universalidade, né? Lembram lá da aula de estabelecimento empresarial? O estabelecimento pode ser visto como uma universalidade. Então, no 140, ele dá aqui, como preferência, você vender como universalidade. Por quê? Porque normalmente vale mais, né, quando você tem uma universalidade. Só que aqui eu estou diante de um estabelecimento que faliu, né? Que o empresário faliu, então não necessariamente vai ter todo aquele aviamento, né? Aquela valorização por o estabelecimento já estar pronto. E aí, não tendo esse interesse em vender inteiro, ele pode vender em blocos, ele pode vender separando as unidades produtivas, ou, na pior das hipóteses, vender os bens de forma isolada, ok? A venda do estabelecimento, pessoal, no caso de uma venda por falência, de acordo com o artigo 141, inciso 2º, não enseja sucessão do comprador em absolutamente nenhuma dívida, seja ela de natureza tributária, trabalhista, o que quer que seja, está no artigo 141. O mesmo acontecendo em sede de recuperação. Qualquer venda que aconteça em sede de recuperação, estando essa venda presente no plano de recuperação, ou ela tendo sido autorizada pelo juiz, mesmo fora do plano de recuperação, essas vendas, né, não acarretarão sucessão do adquirente em nenhuma dívida do alienante. É uma exceção à regra do artigo 1146 do Código Civil, que fala de venda de estabelecimento empresarial, porque a gente está falando de crise,
né? Esses dispositivos foram alvo de ação direta de inconstitucionalidade, mas foram considerados constitucional pelo STF. O artigo 142 fala das modalidades de alienação, pregão, proposta fechada, e hoje a gente só sobrou esses dois, leilão, né, que pode ser híbrido ou pode ser presencial, online ou híbrido, propostas fechadas ou qualquer outra forma de alienação em que seja aprovado pelo comitê de credores e autorizado pelo juiz, né? É importante que vocês façam a leitura aqui desses artigos 144, 144A e 145, que tratam, né, dessas hipóteses de alienação, mas é uma situação bastante burocrática ali de previsão legal, não faz muito sentido a gente ficar aqui trabalhando essa parte. Gente, transformado o patrimônio em dinheiro, você vai para o pagamento dos credores. E aí eu tenho os credores, que são chamados credores da massa falida, chamado de credores extraconcursais, que está no artigo 84, e credores da falência, do falido, que são os credores concursais, artigo 83. Ambos artigos aqui, 84 e 83, foram muito modificados pela reforma de 2020. Inclusive, o artigo 151, que é aquele das créditos de natureza trabalhista, crédito trabalhista de natureza salarial, vencidos em até 3 meses antes da decretação de falência, limitado a 5 salários mínimos por credor. Isso aqui estava lá no 151, e ele falava lá que tão logo tivesse dinheiro em caixa, o administrador tinha que pagar esses créditos. Agora ele foi trazido para cá, para o artigo 84, inciso 1º, a linha A, como o primeiro pagamento a ser feito. É até interessante, porque aí fica tudo bonitinho ali dentro da ordem do 84 e do 83, né? Então, esses artigos aqui da ordem de pagamentos credores foram muito modificados, né? O primeiro que você vai pagar é esses credores, né, do artigo 150 e 151, que é esses trabalhistas. Depois, você já vem para o Deep Financing, né, que é o inciso 1B, agente financiador, quando houve agente financiador, obviamente aqui eu estou falando só de uma falência em que houve antes uma recuperação que não foi devidamente cumprida, e aí essa recuperação ensejou depois a decretação da falência. E aí eu venho no artigo 84, primeiro a ordem do artigo 84, depois a ordem do artigo 83. Tem um monte de gente antes, por exemplo, dos trabalhistas do 83.1, né? É muito comum a gente ouvir assim, quem recebe primeiro é o trabalhador. Não necessariamente, o trabalhador tem um monte de gente antes aí nos credores extraconcursais. Bom, feito o pagamento, encerrado o dinheiro, né? Então, quem faz esse pagamento todo, quem vende o patrimônio, quem faz o pagamento, galera, é o administrador judicial, é aquela figura que é um auxiliar do juiz, que não é funcionário, não é ninguém, ele tem que ser nomeado, o artigo 21 fala preferencialmente um advogado, contador, administrador de empresa, economista, ou uma pessoa jurídica especializada, que é o que a gente está tendo hoje em dia, né? Vários escritórios de advocacia aí que estão se especializando em ser administradores judiciais. O administrador fez a venda, faz os pagamentos, acabou o dinheiro, o administrador ele vai precisar fazer um relatório final para apresentar ao juízo. E aí ele vai ter a análise das contas dele. O juiz vai analisar as contas, pode haver manifestação dos credores, né, do próprio falido, pode se manifestar, pode ter ali uma discussão ou outra sobre as contas do administrador. Agora, aprovadas as contas do administrador, o juiz vai encerrar a falência por sentença. E aí, gente, após a reforma de 2020, o encerramento da falência, ele praticamente encerra as obrigações do falido. Porque olha só o que o artigo 158 hoje fala para a gente. Extingue-se as obrigações do falido. Pagamento de todos os créditos. Se ele pagou todo mundo, encerra as obrigações. Pagamento após realizado todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografários. Facultado ao falido, depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem, se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo. E aqui, crédito quirografário hoje, ele é o 4º na ordem de preferência do 83. Na frente, você pagou todo mundo do 84, pagou trabalhista e acidente de trabalho, credor com garantia real, tributário já vai para o quirografário aqui, porque não tem mais credor com privilégio geral, credor com privilégio especial, que existia antes da reforma. E aqui agora é só 25%, antes era 50% dos quirografários. Para você chegar nesse pagamento aqui não é impossível. Agora eu vou além.
nesse agora inciso 5º. Gente, o inciso 3º e o inciso 4º foram revogados, e agora eu vou direto para o inciso 5º. Encerra as obrigações do falido o decurso do prazo de 3 anos contados da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação e à satisfação dos créditos habilitados com o pedido de reserva realizado. Ou seja, gente, essa sentença aqui que a gente está falando, essa sentença que acontece aqui para encerrar a falência, muito provavelmente ela vai ser 3 anos após a decretação. Muito difícil uma falência que dure menos que 3 anos. Muito difícil, um processo de falência. Você tem que arrecadar patrimônio, vender patrimônio, ficar discutindo ali verificação e habilitação de créditos, e que vai durar menos que 3 anos. Então, é muito provável que quando você tiver essa sentença que encerra a falência, já passou esses 3 anos da decretação, e aí as obrigações estarão encerradas. O que ele quer dizer aqui nesse inciso 5º? Eu vou pagar o que eu tiver que pagar com o patrimônio que arrecadou, e acabou. Se surgir algum patrimônio novo que veio depois, que não se sabia da existência dele, depois desse prazo de 3 anos aqui, acabou, não vai pagar mais ninguém. Encerra as obrigações. Encerram-se as obrigações. E o pior, encerramento da falência nos termos do artigo 114A e 156. Esse 114A é quando o juiz encerra a falência, porque já de cara o administrador disse, encontrei patrimônio nenhum, não dá para pagar nada, nem as despesas da falência. Encerrando com base nisso, você encerra as obrigações também. Então, praticamente você não vai ter mais fase pós-falimentar. O que era a fase pós-falimentar? Era o processo de falência ser encerrado e ir para o arquivo, mas as obrigações ainda poderem produzir efeitos. Que antes você tinha assim, você só encerrava as obrigações, por exemplo, 5 anos após a sentença de encerramento da falência, se não houvesse crime falimentar. 10 anos após a sentença de encerramento de falência, se houvesse crime falimentar. Então, você poderia ter um prazo ali em que ainda ficaria as obrigações produzindo efeitos. Agora, praticamente não existe. São situações em que a falência durar menos que esses 3 anos e ainda sobrar algum tempo entre a sentença de encerramento de falência e esses 3 anos, o que é muito difícil de acontecer. Ou seja, praticamente a gente não vai ter mais fase pós-falimentar após a reforma de 2020. A gente tem na teoria, na doutrina, né? Mas na prática a gente praticamente não vai ter. Ou seja, muito possível, né, para cair em provas aí essas novidades da reforma de 2020, que entrou em vigor em 2021. A gente sabe que as bancas em geral gostam, e a FGV também gosta de cobrar, né, modificações recentes para saber se o candidato está aí ligado, né, nas novidades, nas modificações mais recentes. Bom, pessoal, isso era o que eu queria trazer aí de mais importante, pincelando os pontos mais, talvez um pouco mais espinhosos, para trazer aqui nessa nossa revisão final do ENAM. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aí as nossas 3 aulas, mas entendo dúvidas, estamos juntos, podem me contactar via Magistrar, via rede social, estamos aí para trocar ideia até a prova de vocês, que eu desejo que seja a melhor possível, né? Eu vou ficar por aqui, então. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.